Imagine acordar um dia e perceber que a sua vida está um caos. A casa está bagunçada, o corpo cansado, a mente inquieta. Você sente que perdeu o controle, que vive reagindo em vez de agir e que a cada dia está mais distante da pessoa que gostaria de ser. Mas e se eu te dissesse que há um caminho? Um caminho antigo, trilhado por homens que enfrentaram guerras, perdas e o caos do império e ainda assim encontraram paz. Um caminho capaz de devolver ordem, clareza e poder à sua vida. Hoje, você vai descobrir como colocar ordem em si mesmo e se tornar a sua melhor versão. Mas antes entenda, a ordem que você procura no mundo começa dentro de você. Capítulo 1. O caos invisível. Vivemos tempos de excesso de estímulos, de ruído, de pressa. A mente se tornou um campo de batalha. Abrimos os olhos e já estamos correndo atrás de algo que nem sabemos se queremos. As redes sociais nos dizem quem deveríamos ser. O trabalho consome nossas horas. O passado nos prende, o futuro nos assusta e o presente se perde. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: é maior que a alma se torna da cor dos pensamentos. Se seus pensamentos são caóticos, sua vida será caótica. Se são calmos, sua vida refletirá calma. A ordem começa quando você decide olhar para dentro e reconhecer o caos que habita em si. Mas o caos nem sempre é visível. Ele se disfarça em pequenas coisas. A bagunça sobre a mesa, o cansaço constante, a mente que nunca se aquieta. Vivemos em busca de distrações porque temos medo do silêncio, medo do que ele pode revelar sobre nós. O caos invisível é sutil. Ele se infiltra nas conversas, nas comparações, na pressa de ser aceito. Você diz sim a tudo porque tem medo de parecer insuficiente. Você acumula tarefas, objetos e compromissos, tentando preencher o vazio que sente. Mas quanto mais você se preenche de coisas externas, mais distante fica de si mesmo. A desordem não está lá fora, está no excesso de coisas dentro. A vida moderna nos ensina a acumular, mas o estoicismo nos ensina a remover. Remover o supérfluo, remover o ruído, remover tudo que impede a alma de respirar. Quando você começa a enxergar o caos que existe dentro, percebe que ele sempre esteve tentando te ensinar algo. Que o descontrole é apenas um pedido de ordem. E que a vida, antes de ser colocada no lugar, precisa ser compreendida. Capítulo 2. O primeiro passo. Enxergar o desalinho. Nenhum general vence uma guerra que não enxerga. Nenhum homem muda o que não reconhece. A maioria quer mudar de vida, mas evita olhar para o que realmente está fora do lugar. Querem resultados, mas não enfrentam as causas. Sêneca dizia: é maior que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Antes de tentar mudar tudo, observe, veja seus hábitos, veja sua rotina, veja com o que você alimenta sua mente. A desordem começa no invisível, nas pequenas escolhas, nas desculpas, nos adiamentos. Mas enxergar o desalinho exige coragem, porque às vezes o que você vai encontrar é doloroso. Você vai perceber que é responsável por grande parte do caos que vive. Vai notar que muitos dos seus sofrimentos são frutos de escolhas repetidas, decisões pequenas, mas constantes, que o afastaram do seu propósito. Não há cura sem diagnóstico, e não há transformação sem reconhecimento. Os estoicos sabiam disso. Todas as noites, Marco Aurélio fazia um exercício simples e poderoso. Revisava seu dia, não para se culpar, mas para compreender. Ele se perguntava: em que momento fui guiado pela razão? E quando deixei que as paixões me dominassem? Tente isso antes de dormir. Feche os olhos e repasse o dia. Observe seus pensamentos, suas atitudes, suas reações. Perceba o que trouxe paz e o que trouxe confusão.
você verá que a desordem tem um padrão e que esse padrão pode ser quebrado quando é visto com honestidade. A ordem começa na luz da consciência, e toda luz nasce da coragem de olhar para a própria sombra. Capítulo 3. O poder da disciplina. A disciplina não é prisão, é liberdade. Epicteto, que nasceu escravo, dizia que o verdadeiro poder está em controlar o que depende de nós. E o que depende de você? Seu corpo, seu tempo, suas palavras, seus pensamentos. Você quer ordem? Então comece com o simples. Ecode no mesmo horário. Cuide do seu espaço. Honre a palavra que dá a si mesmo. Cada ato de disciplina é um tijolo na construção da sua melhor versão. A maioria das pessoas quer liberdade, mas não entende que a verdadeira liberdade é resultado da disciplina. Sem ela, você é escravo das suas vontades, escravo da preguiça, do medo, da procrastinação. A disciplina é o escudo que protege o seu propósito do ataque do caos. Ela te dá força quando a motivação falha e clareza quando a emoção tenta te dominar. Mas disciplina não é rigidez, é coerência, é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É a arte de escolher o longo prazo em vez do prazer momentâneo. Epicteto não tinha luxo, mas tinha poder, porque ninguém podia obrigá-lo a agir contra a sua razão. Ele era livre por dentro. E é isso que a disciplina faz. Te liberta de si mesmo. A ordem começa quando você deixa de ser refém da sua própria mente. Capítulo 4. O silêncio que restaura. Vivemos distraídos. Tememos o silêncio porque nele encontramos a verdade. Mas é no silêncio que nasce a ordem. Quando você se cala, começa a ouvir o que realmente importa. A voz da razão, da consciência, da alma. Os estoicos praticavam o silêncio como forma de dominar o ruído interno. Marco Aurélio passava horas em reflexão não porque tinha tempo, mas porque entendia que o tempo gasto consigo é o tempo que gera clareza. Pare por um momento. Respire. Ouça. É no intervalo entre um pensamento e outro que mora a sua paz. O silêncio não é vazio, é solo fértil. É nele que crescem as ideias, as decisões e a sabedoria. Mas o mundo moderno transformou o silêncio em desconforto. Estamos sempre cercados de sons, telas, notificações. Vivemos com medo de estar a sós com nossos pensamentos. E ainda assim, é só no silêncio que você consegue escutar a si mesmo. Quando o ruído cala, a verdade se revela. É ali que você percebe o que está desalinhado, o que está pedindo ordem, o que precisa ser deixado para trás. Faça do silêncio o seu templo. Nem que seja por 5 minutos ao amanhecer. Desligue tudo. Fique presente. O mundo lá fora continuará girando, mas dentro de você, algo finalmente encontrará equilíbrio. Capítulo 5. Colocar ordem é escolher prioridades. Colocar ordem não é fazer tudo, é fazer o que importa. A mente caótica quer abraçar o mundo. A mente ordenada entende que há um limite, e dentro desse limite mora a maestria. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar o seu mundo. Comece pequeno, mas comece com propósito. Pergunte-se: o que realmente me aproxima do que quero ser? O que estou fazendo apenas para agradar os outros? O que posso eliminar hoje que não agrega nada? A ordem surge quando você começa a dizer não. Mas dizer não é um ato de coragem. Porque muitas vezes, ao dizer não aos outros, você está dizendo sim a si mesmo. Sêneca lembrava que o tempo é o bem mais precioso e, paradoxalmente, o que mais desperdiçamos. Ele dizia: é maior que vivemos como se fôssemos viver para sempre, mas morremos como se nunca tivéssemos vivido. Colocar ordem é decidir o que merece sua energia. É compreender que nem tudo que é urgente é importante. E que nem tudo que é importante é para agora. A prioridade certa traz leveza, o excesso traz peso. E só o homem que entende suas prioridades consegue caminhar com firmeza. Capítulo 6.
A batalha interna. A guerra mais difícil não é contra o tempo, nem contra os outros. É contra si mesmo. É a luta entre o seu eu disciplinado e o seu eu preguiçoso. Entre o homem que quer evoluir e o homem que busca conforto. Mas lembre, o desconforto é o berço da grandeza. Cada vez que você vence a si mesmo, conquista um império invisível. E esse império ninguém pode tirar. A batalha interna acontece todos os dias ao levantar da cama, ao decidir estudar, ao resistir àquilo que te enfraquece. E é nessa guerra silenciosa que se formam os homens fortes. Marco Aurélio enfrentou pragas, traições e guerras externas, mas dizia que sua maior batalha era dentro da mente. Ele anotou: é maior que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Vencer a si mesmo não é destruir o que sente, é compreender o que sente. É aprender a dialogar com o medo, a disciplina e o desejo. É transformar caos em clareza. E cada vez que você vence um pedaço do seu velho eu, renasce mais forte. Capítulo 7. Torne-se sua melhor versão. Sua melhor versão não é alguém perfeito. É alguém em ordem. Alguém que vive com propósito, que domina suas emoções e age com clareza. Marco Aurélio, em meio à guerra, escreveu: é maior que não perca tempo discutindo o que é um bom homem. Seja um. Ser sua melhor versão é ser útil, íntegro e sereno mesmo quando tudo à sua volta está em caos. É caminhar firme, com a mente calma, sabendo que o que depende de você está sob controle. Mas isso não é um destino, é uma prática diária. Tornar-se melhor é um processo silencioso, lento e às vezes solitário. É a arte de recomeçar, de se reconstruir cada vez que o mundo tenta te quebrar. A sua melhor versão não surge quando tudo está bem, mas quando tudo desmorona e mesmo assim você escolhe permanecer firme.